Então eu agora falava e iniciava esta introdução à guerra propriamente dita pelo caso da Índia. O caso da Índia é um fantasma que vai acompanhar os militares portugueses ao longo de toda a guerra colonial. É um fantasma a dois níveis, isto é, com duas sombras. Tem por um lado a componente política e diplomática e tem por outro lado a questão clara e direta do confronto e da desconfiança que se cria entre os militares e o regime. Em termos políticos e diplomáticos, a grande questão é a seguinte: o regime e os militares portugueses são pela primeira vez confrontados com a grande questão colonial. A Índia era uma antiga colónia inglesa, torna-se independente e quer tomar posse administrativa de três territórios: Portugal ali mantinha como Estado português da Índia, Goa, Damão e Dio. E o regime vai ter que se confrontar, primeiro, com esta questão de um grande país saído do movimento colonizador e, por outro lado, vai se confrontar com uma questão ainda mais dramática, que é a da alteração de alianças diplomáticas. A Inglaterra era, como sabem, tradicionalmente a mais velha aliança portuguesa, mas a Inglaterra obviamente não vai apoiar Portugal e não vai apoiar Salazar na contestação à União Indiana. E o regime percebe pela primeira vez que está isolado e que não pode recorrer a este tipo às velhas alianças. Esta questão das alianças é uma questão que depois nós poderíamos e deveríamos falar ao longo da sessão, porque ao longo da guerra colonial as alianças tradicionais de Portugal, que eram basicamente a Inglaterra e os Estados Unidos, Portugal é estrategicamente uma potência marítima atlântica, digamos, essa grande linha de estratégia dos países estrategicamente atlânticos, ela vai se alterar para o apoio principal aos países. A linha principal de alianças passam a ser as potências continentais, nomeadamente a França e a Alemanha. Mas a primeira questão, então, é esta mudança de alianças. A segunda questão é a questão que diz diretamente respeito aos militares. Os militares na Índia são confrontados com dois problemas muito sérios. Um é a desadequação do seu equipamento e da sua organização para combaterem, porque as forças portuguesas na Índia eram praticamente forças de show the flag, para mostrar a bandeira, para terem algumas guarnições que mantivessem a ideia de domínio territorial e político, e eram, por outro lado, forças de polícia. E, portanto, essas forças estavam pessimamente equipadas, com armamento e viaturas antigos e quase inoperacionais, e são estas forças que são deixadas por Salazar a fazer face a um exército convencional extremamente bem armado, bem equipado e bem comandado, como era o exército indiano. Daí que os militares portugueses que são ali deixados e que recebem uma ordem para se baterem até à última, eles vão interiorizar esta ferida de terem sido, por um lado, abandonados. Depois, o conjunto dos militares que estava na Índia é humilhado por Salazar quando vêm aqui para Portugal, são demitidos, são expulsos do exército, são julgados. Quando chegaram aqui a Portugal, chegaram de noite e foram transportados e retirados imediatamente do contacto com as suas famílias e com quem os queria receber, e, portanto, este trauma da Índia vai ficar na cabeça e no espírito e na memória dos militares durante toda a guerra. E permitam-me só que faça um pequeno salto. Esta questão é tão importante que quando, já em 1974, na Guiné, face à degradação da situação militar, que era de pré-derrota, de incapacidade das forças portuguesas fazerem face à guerra e fazerem face às atividades do PAGC, quando essa situação era já de tal forma má que se coloca a questão através do governador e do comandante-chefe
aqui ao Presidente do Conselho, Marcelo Caetano, de que com aquelas forças e com aquelas condições as forças portuguesas não conseguiam manter a Guiné, o Marcelo Caetano dá uma resposta que prefere uma derrota militar a uma negociação ou depois a uma posterior independência. E isso levanta nos militares claramente, de novo, o fantasma da Índia, e é isso que faz até com que muitos deles vão aderir a todo este processo que depois desaguou no 25 de Abril. A Índia vai estar sempre presente como uma desconfiança que os militares vão ter e manter com o regime. E isto está associado a uma outra questão, que é uma outra questão de forma como o regime tratou o problema das colónias. Isto é, para o regime, todas as colónias faziam parte do mesmo problema e, portanto, eles nunca equacionaram soluções diferentes para problemas diferentes. Isto é, uma solução para a Guiné, uma solução para a Angola ou uma solução para Moçambique. Não, a teoria era a teoria do dominó, isto é, se houvesse uma das colónias que se tornasse independente, então, por simpatia, todas as outras se tornariam e o regime, então, cairia. E esta incapacidade de encontrar soluções flexíveis é também uma das causas de todo o violento e duro processo de descolonização. Portanto, esta era a introdução que eu queria fazer sobre o problema da Índia, porque ele vai parecer esquecido quando a guerra se inicia em 61 em Angola, porque quando ocorrem os massacres nos Demos, norte de Angola, em 1961, março, aí há como que uma revitalização de um espírito guerreiro e, de novo, parece que a sociedade portuguesa reganha energias e vamos todos um pouco ao som do Angola é nossa combater. E parece então que se reforma de novo uma certa unidade nacional para a manutenção das colónias. Isso é efetivo durante uma certa fase e tem também um pouco a ver com aquilo que é, digamos, o readquirir um certo orgulho por parte das Forças Armadas que se tinham sentido humilhadas na Índia e que então entendem que aquela é uma oportunidade de redenção, pelo menos no seu amor próprio e nesse sentido elas vão reorganizar-se e vão reorganizar-se bem para fazer face a esta primeira fase da guerra que, como eu disse, começa em Angola em 1961.